E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui junto com a Ju para a gente falar um pouco a respeito da questão da escola do Miguel, né? Do nosso filho Miguel, que tem 8 anos de idade. No Brasil ele havia completado o 2º ano ou seja, ele estava pronto para ir para o 3º ano. E chegamos aqui em Portugal com essa dúvida, né? De que ano que ele entraria e quais seriam os documentos e tudo mais. E no Brasil, né, eu vou começar falando um pouco e a Ju vai complementar, porque ela vai falar, na realidade, todo o procedimento aqui de Portugal, que ela foi atrás, né, de fazer isso. Mas no Brasil, o que nos pediram foi o histórico escolar, a escola fornece o histórico escolar completo, com notas, né, e aí a diretora, a secretária, né, da escola assina, e você tem que levar até o cartório e fazer o apostilamento em AIA, e também reconhecimento de firma de quem assinou, né? Nós fizemos isso. Nós também pegamos a carteira de vacinação dele, que consta toda a vacinação, tá? Apenas esses 2 documentos, né? E obviamente o passaporte, que tem que ter, né? Foram suficientes, assim, pela nossa pesquisa. E aí quando a gente chegou aqui, a Juliana agora vai contar para vocês do que desses documentos de fato precisou, e como que foi a questão, se demorou, se não demorou, como que foi a receptividade da escola, né? Como que eles escolheram a escola para o Miguel, enfim, tudo isso, que ano que ele entrou de fato. Aí passo a bola para você falar um pouquinho. Tá, vamos lá. Então, a gente está numa região aqui que é a região de Oliveira do Hospital. E aqui em Portugal, pelo que eu percebi, dependendo da região, eles têm uma escola que é uma escola central e existe uma secretaria nessa escola, né? Então eu fui até a secretaria, né, de uma escola bem central mesmo ali no Oliveira do Hospital, e a pessoa que me atendeu pediu para que eu falasse exatamente onde nós estamos morando, né? Porque daí ela conseguiria identificar qual é a escola que fica mais próxima aqui da nossa região, né? Então, documentação. Ela pediu apenas o histórico escolar e o passaporte do Miguel, né? Acredito que pela idade, por ele ter 8 anos, acabou não precisando da carteira de vacinação, tá? Porém, a gente conhece, né, uma pessoa aqui que tem uma criança menor, uma filha de 4 anos, e no caso dela precisou da carteira de vacinação, tá? Então aí é bom a carteira de vacinação ficar no radar, porque pode ser que precise, né? Então é interessante ter esse documento, né? Sim. E o detalhe, né? Nós esquecemos, no Brasil, ficou no Brasil a carteira de vacinação dele. E aí depois a nossa sogra, né, mãe da Ju, escaneou e mandou em cores pra gente, a gente imprimiu. Mas não façam isso. Tragam a carteira original. Acabou não precisando, mas poderia ter precisado. Se precisasse, poderia ser, digamos assim, um agravante, um complicador, né? Mas ainda bem, graças a Deus não foi, então bola pra frente, né? Deu tudo certo. Aí, hoje nós estamos numa região aqui que se chama Vendas de Galizes. E aqui onde nós estamos, a escola mais perto seria em Nogueira do Cravo. Então, aí ela verificou que essa seria a escola correta e depois disso ela foi verificar se havia vagas, né? Então, aí eu mostrei o histórico escolar, ela viu que o Miguel tinha boas notas, perguntou se ele era de escola particular, eu disse que sim, né? E aí ela identificou que ele ficaria então no 3º ano, tá? E isso acabou me preocupando um pouquinho, vou ser sincera, porque aqui o ano letivo é diferente do ano letivo do Brasil. No Brasil, começa em janeiro, final de janeiro, fevereiro, né? Aqui não, aqui é setembro, né, amor? Sim, é do meio do começa ano, começa o ano letivo. Mas aí, como ele tinha boas notas, então o Miguel entrou no 3º ano. Então, depois que ela identificou a escola e a série que ele ia entrar, ela foi verificar se havia vagas nas turmas, tá? Então, existe um limite de alunos nas salas de aulas aqui. Agora não me recordo se é 21 ou 22 que ela me falou, que é o limite, porque também tem uma questão aqui que eles têm alunos com necessidades especiais, né? Então, na turma do Miguel, tinha 18 alunos e um aluno tinha necessidades especiais. Então, no máximo, seria 21 ou 22 alunos, né? Não pode extrapolar esse número. E aí deu certo, ele pegou, né, a 19ª vaga.
E ela me disse que ainda bem que eu fui rápida, né? Porque as vagas estão acabando muito rápido, né? Porque realmente tem muito brasileiro chegando em Portugal, né? E aí, bom, enfim, depois disso a gente fez então a matrícula dele. Aqui eles trabalham muito com SMS, então eu recebi por SMS as informações de que ele tinha sido matriculado, também recebi um e-mail. E aí depois tem a questão do material, né? Então, os livros, ele recebe os livros gratuitamente, né? Como ele entrou fora de época, então eu tive que na outra semana buscar alguns vouchers. Com esses vouchers eu fui em uma papelaria e eles fizeram a encomenda dos livros do Miguel, tá? Mas quem fornece os vouchers é o governo, então a gente não paga pelos livros, tá? Depois disso tem um computador, ele ainda não recebeu o computador, mesma situação, né? Como a gente está fora da época, então não tinha computadores disponíveis, mas em abril, né, começa uma nova remessa e aí elas me pediram para retornar na escola porque os alunos recebem um computador para eles estudarem em casa, tá? Não é um computador dado, eles não doam os computadores, é como se fosse um empréstimo. Então o Miguel vai ficar 2 anos com o mesmo computador, depois ele troca por um pouco melhor e assim vai indo até ele finalizar os estudos, né? Mas pelo que eu entendi, no final dos estudos a gente tem que devolver o computador, tá? Depois disso, então, vamos falar um pouquinho da escola, né? Eu só queria fazer um adendo aqui, que a Ju, ela falou alguns nomes, talvez vocês não estejam familiarizados aqui com como que funciona as regiões de Portugal. Nós estamos na cidade de Oliveira do Hospital, como ela disse, e ela disse outros 2 nomes, que é Vendas de Galizes e Nogueira do Cravo. No caso, pessoal, ao entorno de uma cidade principal, existem o que os portugueses aqui, né, o que em Portugal se chama de aldeias, né, que são pequenos lugares, né, como se fosse algum tipo de bairro ou vilarejo. Os bairros do Brasil. Isso, alguns bairros. Então, assim, só que um bairro um pouco mais afastado da cidade, né, um pouquinho, né, não muito, assim. E nós estamos em Vendas de Galizes e logo à frente aqui, bem próximo, é Nogueira do Cravo. Como em Vendas de Galizes não há a escola disponível, não tem escola, Nogueira do Cravo era o lugar mais próximo, mesmo assim demora acho que 5 minutos de carro para levar. Então assim, tudo aqui em Portugal é muito próximo, né? Então é bem tranquilo essa questão. E detalhe, né? Foi nos oferecido mesmo assim transporte escolar. Sim. Tem também um ônibus, né, de transporte escolar que a gente consegue gratuitamente, caso a gente deseje, matricula ele lá na escola. Eles indicam pra gente qual ponto a gente tem que levar ele e o horário, e assim a gente deixa lá, e aí ele vai com o ônibus e volta com o ônibus, se caso a gente desejar. Então tem essa facilidade também. Isso. A gente optou por não pegar o transporte, porque realmente 5 minutinhos de carro pra gente é muito tranquilo, né? Sim. No Brasil a gente levava 15 minutos pra levar ele pra escola, mais ou menos, né? Isso, 15 minutos, e era bem longe, porque a gente pegava estrada mesmo, rodovia, de alta velocidade, vamos dizer assim, né? Então, assim, era uma distância bem superior do que aqui, então é bem tranquilo. Bom, então falando sobre a escola, né? O horário dele, ele fica das 9 da manhã até as 15 para 5 da tarde, né? É um horário extenso, mas ao mesmo tempo eu não achei um horário muito, como eu vou dizer, não é muito complicado, não é cansativo para o aluno, porque ele não precisa acordar tão cedo assim, né? No Brasil a gente acordava às 6h10, né? 6h20. Aqui ele acorda às 8 da manhã, dá tempo dele comer alguma coisa ainda antes de ir para a escola. E eles têm alguns intervalos, então ele toma um café da manhã, depois ele tem o almoço, tem um café à tarde, né? Mas no caso, o almoço a escola fornece e os lanches a gente que envia, tá? Um detalhe importante sobre o almoço. Eu tive que ir na Câmara Municipal, né, que é onde a gente resolve essas questões referente à alimentação do aluno, né? Então eu fui até lá, fiz um cadastro, né, preenchi uma ficha e aí no final de cada mês eles enviam um SMS, eu ainda não recebi, né? Tô falando o que eles explicaram para mim, falando qual que vai ser o valor que eu vou ter que pagar referente às refeições, né? Como a gente ainda não recebeu, então eu não sei exatamente o valor, mas é como se fosse um valor simbólico, um valor bem baixo mesmo,
mas aí a alimentação dele na escola é bem completa, né? Tem um leitinho, aí no almoço eles têm a sopinha, depois tem o prato principal, sempre tem uma sobremesa, às vezes é uma fruta, né? É uma gelatina. Mas essa parte da alimentação eu acho bem legal, bem tranquilo também, porque o Miguel come bem, né, amor? E ele nunca chega com fome, ele tá sempre normal. E sobre material escolar, né? Ela me pediu o básico, olha, para ele começar, isso era uma sexta-feira, ele ia começar na segunda. Aí ela só pediu caderno, só traz um caderno, caneta, lápis, borracha, e aí depois a professora te passa mesmo que vai precisar. E aí a professora realmente, né, a gente chegou na segunda-feira, ele foi muito bem recebido, os alunos já estavam aguardando por ele, né, elas já tinham falado que ia entrar um aluno novo, então as crianças estavam todas, né, já naquela ansiedade, naquela coisa de criança mesmo. E ele foi muito bem recebido, a professora também super solícita, ela me passou certinho a lista de materiais que não foi nada absurdo. Nada do que a gente já não vive no Brasil, né? Porque no Brasil, no início do ano letivo, a professora dá, né, ou a escola fornece uma lista mínima de materiais. Então aqui é da mesma maneira, com exceção da alimentação, que é um valor simbólico, base aí, que a gente vai ter que pagar, mas em contrapartida, como a Jo falou, o ensino é em tempo integral, né? E tem um detalhe, não sei se você vai falar agora, que há a possibilidade, né, pelo menos na escola que o Miguel tá, de ele entrar um pouco mais cedo e sair um pouco mais tarde. Se eu quisesse, né, que ele ficasse um pouco mais na escola, né, que daí ele entra às 7h30 da manhã e fica acho que até às 18, 18h30, algo assim, né? E o horário normal é às 9 às 15 para 5. Isso. Aí como a gente não tem essa necessidade, né, de deixar ele tanto tempo, a gente optou por não pegar esse adicional, né? Nem pelo valor, nem por nada mesmo, é porque esse período extra, ele fica fazendo atividades comuns, ele vai pintar, vai assistir filme, vai ver desenho. Isso que a Juliana falou, é que esse tempo adicional não é um tempo de estudo, não é um tempo de aula, é um tempo a mais que ele passa no ambiente da escola, porque os pais têm a necessidade deles, né, desse tempo. Mas assim, em nada a criança, o seu filho, né, vai ser prejudicado por fazer um horário comum. Isso. E aqui tem que ter um responsável pela educação da criança. Então, no caso, eu sou responsável. Eu fiz a matrícula, então, além dos documentos do Miguel, né, eu também apresentei o meu documento e mostrei também o nosso contrato de locação, né, para ela ter certinho lá o endereço. Mas como eu sou responsável pela educação, então, por exemplo, ele já fez algumas avaliações e eu, como a responsável pela educação dele, eu tive que assinar e devolver essas avaliações, né, para a professora saber que eu realmente vi, que eu estou acompanhando o desenvolvimento dele na escola. Um detalhe que eu acho que a gente não falou para o pessoal, quanto tempo demorou para você chegar na escola, pedir a vaga e ele começar a estudar? Rapidíssimo, foi muito rápido. Aqui eles têm uma preocupação muito grande da criança não ficar fora da escola. A gente chegou aqui em Oliveira do Hospital na quinta-feira, aí na sexta-feira eu já fui na escola, já acertei tudo, na segunda-feira ele já estava estudando, todo mundo preparado para receber ele, então foi bem rápido mesmo, assim, né? Eles realmente têm essa preocupação da criança não ficar fora da escola. A gente tem que levar para a escola. Se não levar para a escola, você tem que mandar um e-mail avisando a diretoria, né, falando, olha, ele não vai hoje por tal motivo, né, ele tem que ser um motivo válido, né, então não é porque acordou com preguiça, né, tipo, não tem como, né, tem que ir pra escola. Isso eles levam muito a sério mesmo, não pode faltar, gente, não pode faltar. Então, assim, é bem sério isso, né? No Brasil também é sério, mas, no entanto, dá-se um jeitinho, né? A gente sabe como é que são as coisas. Mas por aqui não tem muito isso de jeitinho, tá? O certo é o certo. E é isso, gente. No final, acho que a gente resumiu bem, né? É isso que a gente tinha que contar pra vocês. Se isso foi útil pra vocês, a gente pede que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, né? Nós vamos lançar muitos outros vídeos com muitas outras temáticas aqui da vida, do dia a dia, cotidiano, onde a gente
E assim a gente vai filmar para vocês, mostrar coisas para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se tiver alguma dúvida também, talvez alguma coisa que a gente não falou, né, que eu não falei, né, só mandar aqui. Comenta, Isso aí, manda pessoal. pra gente que a gente dá um jeitinho de responder. Aguardamos seus comentários então, hein? Até mais para vocês. Tchau, tchau.